Salve, salve galera! Titio Selig na área para alegria de uns e felicidade de outros. Vamos lá de novo então, princípios do direito administrativo hoje, tá? Falaremos acho que umas dois ou três encontros sobre princípios do direito administrativo. Mas a primeira coisa eu quero saber de vocês, algo que vocês já estão cansados de saber, o que é um princípio? Princípio é um comando valorativo que você encontra na Constituição, você encontra nas leis, você encontra na doutrina, você pode encontrar ele expresso ou implicitamente você consegue extraí-lo da análise de uma legislação, tá? Que servem para quê? Para orientar e fomentar a criação de leis, que servem para orientar na interpretação e na aplicação da lei. Então, por exemplo, quando o legislador está fazendo uma lei, né, está editando uma lei, o nosso legislador lá está editando uma lei sobre direito administrativo, ele vai pensar em alguns princípios do direito administrativo para editar essa lei. Mesma coisa quando o administrador público, né, está aplicando a lei, aqui no caso concreto, numa situação que levou para ele, que você levou para ele também vai ter por base um princípio para aplicar e interpretar essa lei. Então os princípios são os comandos valorativos que nós encontramos expressos ou implícitos no ordenamento jurídico, né, na ordem jurídica, que servem para fomentar a interpretação, a aplicação e a criação, a interpretação e a aplicação da lei administrativa. Certo? Maravilha? 2. Olha lá que eu botei. Quais são as pedras de toque do direito administrativo? Ou seja, quais são os princípios mais importantes do direito administrativo? Quem fala isso é Celso Antônio Bandeira de Mello. Para Celso Antônio Bandeira de Mello, os princípios mais importantes do direito administrativo são o princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. O que significa esse princípio da supremacia do interesse público? Esse princípio significa o seguinte: é a sobreposição do interesse da coletividade, do interesse do povo sobre os interesses particulares. Tá? Você não tem como garantir um interesse seu, particular, próprio, privado seu, perante a administração pública, em detrimento do interesse do povo. Não. Toda atuação da administração pública, toda a participação, toda vez que a administração pública se faz presente, ela vai ter por base: eu estou aqui, o administrador público, ele está ali para quê? Para garantir a supremacia do interesse público. Supremacia do interesse público sobre quem? Sobre o particular. Tá? Tem um detalhe: esse princípio não é expresso. Tu não encontra ele escrito em lugar algum. Só que você verifica que ele existe. Você verifica que ele existe. Como assim você verifica que ele existe? Por exemplo, no artigo 5º da Constituição, né? Quando fala lá do direito de propriedade. Artigo 22 é garantido o direito de propriedade. Só que assim, o artigo 23 fala: a propriedade atenderá à função social. Aqui já está dando uma pista de um princípio da supremacia do interesse público. Mais à frente fala, olha lá, o direito de requisição administrativa. No artigo 5º, 25, no caso de iminente interesse público, iminente perigo público, a autoridade pública poderá usar a propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. O direito de requisição aqui, um direito fundamental do poder da pessoa jurídica de direito público. Aqui dá para você entender também uma justificativa, né? Uma base do princípio da supremacia. Se você for olhar mais à frente, no artigo 170 da Constituição, quando fala lá da ordem econômica, no inciso 3º diz: a função social da propriedade, a propriedade privada é garantida a sua propriedade, a propriedade da sua empresa, mas ela tem que ter uma função social. Tá? Quanto menor for a função social da sua empresa, por exemplo, sua empresa produz cigarros, quanto menor for a função social da sua empresa, maior será a incidência do Estado sobre você. Tá bom?
Então, o princípio da supremacia do interesse público. Você verifica, por exemplo, né, o poder de polícia que tem a administração para fechar um estabelecimento. Um estabelecimento, imagina um restaurante que nem teve na nossa cidade, o cara que vendia carne de cavalo, né, dizendo que era carne de vaca. E todos nós aqui comemos hambúrgueres de carne de cavalo, o estabelecimento foi fechado. A vigilância sanitária fechou. Por quê? Supremacia do interesse público. Imagine com outro estabelecimento que põe em risco a vida, a segurança, a saúde da população, o estabelecimento pode ser fechado. Com base no quê? Na supremacia do interesse público. Tá? Então, toda atuação da administração pública, ela tem por base a busca da supremacia do interesse público. A segunda pedra de toque, o segundo princípio básico, que você, toda vez que você for, por exemplo, fazer uma questão sobre o direito administrativo, você tem que ter por base supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público. O administrador não pode de forma alguma, agora o segundo princípio, dispor, abrir mão do interesse público. Ele não trabalha para ele, o administrador público, ele trabalha para o povo. Tá? Então ele não pode dispor de forma alguma do interesse do povo no caso. Exemplos. Ele não pode deixar de fazer uma compra, né? Uma compra mais barata, vamos dizer, deixar de fazer uma licitação por ele achar que pode dispensar ou não. Ele só pode atuar com base no interesse público, ele não pode dispor de forma alguma do interesse público. Tá? Deixar de fazer um concurso, deixar de fazer uma licitação, tudo isso fere o interesse público. Porque o interesse público é o quê? Buscar para a administração pública a proposta mais vantajosa, buscar a pessoa que tem um maior conhecimento técnico para trabalhar na administração pública. Isso tudo é o princípio da indisponibilidade do interesse público. O administrador público tem muita liberdade, né? Dentro da lei, obviamente, mas ele fica pautado, ele não pode de forma alguma dispor do interesse do povo. Ele atua em prol do interesse do povo. Princípio da legalidade. Retornando aqui, paguei o quadro. Lembrando, né? O livro da minha esposa ali, ó, Expire e Inspire-se. Quem quiser comprar, link na bio do meu Instagram, @cristianoselig, ou então o Instagram da Vivian, né? @GarciaSelig, tá? Com um clique você compra, o preço já no momento, né? É R$29, é o lançamento. Depois não sei como é que vai ficar com o frete, tá bom? Vai na sua casa. Maravilha? Próximo princípio, princípio da legalidade. O que significa o princípio da legalidade? Né? Onde está previsto? Na verdade, a preocupação foi tamanha com o princípio da legalidade que o Constituinte ele colocou o princípio da legalidade em várias oportunidades na Constituição. Você encontra no artigo 5º caput, né? Ou você já encontra o princípio da legalidade no artigo 5º caput da Constituição, né? Todos são iguais perante a lei, no artigo 5º caput e no inciso 2, né? Olha lá, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Encontra também no artigo 37, daí aqui no artigo 37 está o LIMP, né? Tem outros princípios da administração pública que nós vamos ver na sequência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência estão no artigo 37 da Constituição. No artigo 84 também você encontra o princípio da legalidade. No artigo 151 também você encontra o princípio da legalidade. Tamanha é a preocupação do Constituinte com a legalidade. O princípio da legalidade, ele é uma decorrência lógica do Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? Já falamos aqui do Estado de Direito. É esse Estado que nós vivemos, um Estado regido por regras. Que a conduta das pessoas e do administrador público ela é regida por regra. Né? Então, esse é o Estado de Direito. O princípio da legalidade se vincula a isso, ao princípio do Estado de Direito. Na verdade, nós vivemos um Estado democrático e pluralista de direito. O administrador público ele é fiel, ele tem que ser fiel ao que diz a lei, ao que dispõe a legislação. Tá? Inclusive, já lá na aula de direito constitucional ele sempre fala, e aqui também eu tenho que falar, legalidade para
o administrado e legalidade para o administrador público. O administrado, nós podemos o que com relação ao princípio da legalidade? Nós podemos fazer tudo que a lei não veda. É o que nós podemos fazer. Podemos fazer tudo. O que eu posso fazer? Tudo, desde que não tenha uma vedação. Posso abrir uma distribuidora de cocaína? Não, porque tem vedação, Mas eu posso fazer outras coisas, tá? Desde que a lei não me vede. Princípio da legalidade para o administrado. E o princípio da legalidade para o administrador público? Ele só pode fazer o que a lei autoriza. Ele não pode sair fazendo o que ele quiser. Não, ele tem que ter autorização legislativa para tudo. Para gastar dinheiro, ele precisa ter... Porque, na verdade, o administrador público, como é que ele trabalha? Ele trabalha gastando dinheiro, né? Ele não trabalha de outra forma, né? Ele não atua. Toda vez que ele vai atuar, ele tem que fazer plim-plim. Então, ele atuar, ele fica vinculado à legislação, né? Por isso, então, muitas vezes a gente conta com a dificuldade, né, do executivo em administrar e tudo mais, porque ele fica barrado na legislação, ele precisa dar uma participação do legislador. Olha só, quando a gente fala em princípio da legalidade é mais amplo que reserva legal, tá? Uma coisa é princípio da legalidade, outra coisa é reserva legal. Quando eu falo em princípio da legalidade, uma portaria, um decreto, uma resolução, vai não cair aqui minha bateria, uma resolução, uma instrução normativa, qualquer espécie normativa atende ao princípio da legalidade. Agora, quando eu falo em reserva legal, tá? Muitas vezes o Constituinte exigiu reserva legal, por exemplo, a criação de crime, e daí precisa de uma lei específica para isso, tá bom? Então, muitas vezes fala que, como é que é? Decreto não é lei. Não, decreto não é lei, mas decreto atinge o princípio da legalidade. O decreto consagra o princípio da legalidade, tá bom? Maravilha? Uma coisa é princípio da legalidade, outra coisa é princípio da reserva legal. Pause para completar o quadro. Seguindo o princípio da impessoalidade. Também está lá no artigo 37 da Constituição, dentro do LIMP, né? O princípio da impessoalidade, na verdade, ele consagra o quê? Ele consagra o princípio da igualdade ou o princípio da isonomia, que tem previsão na Constituição, todos são iguais perante a lei, tá? E todos são iguais perante a administração. O administrador público não pode tratar os administrados com privilégios. Não, ele tem que tratar todos os administrados de forma igual, né? Não pode fazer favores, o administrador público não pode fazer favores para administrados, para partes da comunidade. Não, todos devem ser tratados dentro da administração pública de forma igual, ou seja, de forma impessoal. É o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade no artigo 37 da Constituição, na verdade, ele consagra o princípio da igualdade e da isonomia. E tem mais dois enfoques. Seguinte, o ato do administrador público não é um ato dele, é um ato da administração pública, é um ato do Estado. Tá? Então, o ato é impessoal. Não é o administrador X, o fulano de tal que está fazendo. Não, quem está fazendo é o Estado. Ele só está ali ocupando uma certa posição. Então, não pode, a impessoalidade veda o quê? A promoção pessoal do administrador. Tá? Quem está exercendo o ato não é o administrador X, mas sim o Estado. E outra coisa, primeiro enfoque, então, a impessoalidade do administrador. E também o segundo enfoque, a impessoalidade de quem vai receber o ato, certo? A consagração desses princípios, do princípio da impessoalidade, está, por exemplo, no concurso público. O concurso público, ele consagra o princípio da impessoalidade. Porque você, para trabalhar para a administração pública não quer saber quem você é. Ele vai abrir um certame lá e vai contratar as pessoas que ficaram melhor colocadas, de forma totalmente impessoal. Por isso a importância de manter, né, o concurso público. E a mesma coisa a licitação pública, para contratação com o poder público. Ele não vai contratar amigos, ele vai contratar a proposta mais vantajosa para a coletividade, para a sociedade. Tá bom? Olha só, então veda, né, busca de interesses pessoais. Detalhe, nepotismo. Súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal. Olha lá.
Vou ler. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em arreta, colateral ou por afinidade até terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou confiança, ou ainda função gratificada na administração pública em qualquer dos poderes da União, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição. Tá? Então, nepotismo, estão discutindo aí uma questão de poder contratar os seus parentes e tudo mais, isso é nepotismo, viola o quê? O princípio da impessoalidade, porque no momento que você contratar um parente, você está atuando de forma pessoal, tá bom? Apagar o quadro e já voltamos. Princípio da moralidade, também decorrente do artigo 37 da Constituição, lá dentro do LIMP, né? O que impõe o princípio da moralidade? Impõe que o administrador público pratique seus atos, realize sua função com honestidade, lealdade, boa-fé, ética e ainda probidade. Probidade. Tá? Na realidade, você encontra, dentro do princípio da moralidade, você encontra os princípios da honestidade, da lealdade, da boa-fé, da ética e da probidade. Tá? Inclusive, diz respeito ao nepotismo imoral. Tá? É uma conduta sem ética do administrador público. Tá bom? Então, o princípio da moralidade. Ele, então, aduz, né, traz essa ideia de correção de atitude, de honestidade daquele administrador. É um direito nosso, é um direito fundamental do cidadão que os nossos administradores, o administrador público que a gente escolha, ele haja com boa fé, que ele seja um cara ético, que ele não pratique atos administrativos visando fins contrários à lei, visando fins contrários ao interesse público, visando satisfazer-se a sua vontade, visando locupletar-se do dinheiro público. Isso é o que fala o princípio da moralidade. O administrador tem que ser moral, tem que ser sério, tem que ser ético, tá bom? Inclusive, o artigo 85 da Constituição diz que é crime de responsabilidade. Leva ao afastamento, ou seja, o impeachment do presidente da República. Lá nos termos do artigo 85, que está escrito que, no artigo 85 da Constituição, são crimes de responsabilidade do presidente da República. Atos que atentem contra a Constituição Federal e ainda contra, 5, a probidade na administração. Um outro detalhe, Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 92, Lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa, lá no artigo 11, ela diz o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa e por conta ato imoral, imoralidade, ofensa ao princípio da moralidade, da ética, da boa-fé, princípio da lealdade. Olha lá, 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Notadamente, ele dá alguns exemplos: praticar ato visando fim proibido em lei, retardar ou deixar de praticar ato de ofício. Né? Você vai lá, pede alguma coisa para o administrador público e ele retarda, ele não te dá resposta, ele não faz nada. Isso é uma falta de honestidade dele, é falta de ética, o administrar pedir e não receber nem resposta. Isso é imoral, um ato imoral. Revelar fato ou circunstância que tem ciência em razão do cargo. Isso é imoral. Se você trabalha na administração pública, você tem dever de sigilo, de confidencialidade, você não pode passar o que você vê lá dentro para fora. Tá? Ofende o princípio da moralidade. Frustrar a licitação ou concurso público. Deixar de prestar contas quando tem que fazer. Revelar ou divulgar medida política que possa ser capaz de afetar o preço. Os caras agora da Petrobras que tiveram conhecimento antecipado que ia haver mudança de diretoria e passaram e venderam ações. Isso é imoral, é falta de ética. Tá? Deixar de cumprir os requisitos estabelecidos na legislação, requisitos de acessibilidade, transferir recursos à entidade privada
em razão da prestação de serviço na área de saúde sem prévia celebração de contrato, convênio, tá bom? Então, é direito nosso que o administrador público seja ético, seja honesto, seja verdadeiro, seja real, tá bom? Princípio da moralidade. Maravilha! Princípio da publicidade. Princípio da publicidade dentro do LIMP, ainda dentro do artigo 37. O princípio da publicidade é uma decorrência do princípio republicano lá no canto. Princípio republicano, da república. Nós vivemos em uma coisa pública. E o administrador público precisa ser transparente. Os atos deles precisam ser claros. Nós temos que ter conhecimento, precisam ser públicos, precisamos ter acesso às motivações do administrador. Ah? Então, o princípio da publicidade, ele é uma decorrência do princípio constitucional republicano. Ah? O fato de vivermos em uma coisa pública, nós temos direito a saber da transparência do que acontece dentro do poder público. Tá bom? Então, o princípio da publicidade, está lá no artigo 37, exige que nós temos conhecimento, nos faculte, nos possibilite o conhecimento dos atos administrativos, transparência da administração pública, a eficácia do ato público. O ato público que não tenha publicidade, ele não tem eficácia, ele é um nada se não tiver publicidade. O ato escuso. Início da contagem do prazo. A maioria do ato público, ele só inicia a contar no momento em que você tem publicidade. Por exemplo, uma multa de trânsito. Quando que ela inicia a valer? O momento que tu teve conhecimento de que tu foi autuado. Antes ela não tem valor, não tem como te cobrar. Ela não tem executoriedade, não tem exigibilidade, não tem nada. Tu tem que ter a possibilidade de conhecer e se defender dela. Então isso é decorrência da publicidade. É um instrumento de controle, claro. Como que a gente consegue controlar os atos, os gastos do administrador público? A gente faz isso por conta do princípio da publicidade. Senão não teríamos como controlar. Tá? Então é uma forma de controle. O artigo 5º da Constituição fala também, não só no 37 da publicidade, mas no 5º 33, por exemplo, que diz, 5º 33, todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado. Aqui já está uma exceção, ó. Sigilo da segurança da sociedade do Estado. Tá? Artigo 5º, direito de certidão. 5º, inciso 34. São a todos assegurados independente do pagamento de taxa. B. Primeiro A, direito de petição, direito de pedir para o poder público, direito de reclamar e direito de obter resposta. E mais, obtenção de certidões em repartições públicas para esclarecimento de situações de interesse pessoal. E ainda tem o habeas data, né? O habeas data lá no artigo 5º, inciso 71. Artigo 5º, inciso 71 está o habeas data. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informação. E daí você sabe o habeas data, informação de conhecimento pessoal. Tá bom? A ofensa à publicidade gera improbidade administrativa. O ato, se o administrador não der publicidade aos seus atos, ele está incorrendo em improbidade administrativa. Ele pode perder cargo, sofrer multa. Está lá no artigo 11. De novo, constitui ato de improbidade administrativa aquele que atenta contra os princípios da administração pública. 4. Negar publicidade a atos oficiais. Mais um detalhe. Aqui, outras exceções, artigo 5º, inciso 10, né, que é em relação à inviolabilidade das pessoas. São invioláveis a intimidade, a vida privada das pessoas, então sobre isso aí você não vai ter acesso, óbvio, né, intimidade e vida privada das pessoas. E o artigo 5º, inciso 55, não, 55, diz o quê? Diz o quê? A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social assim exigirem. Publicidade dos atos processuais. Então, com base na intimidade das pessoas, alguns atos, né, por exemplo, do Poder Judiciário e da administração pública que tenham informações pessoais, informações
Cadê? 35. Informações de intimidade de pessoas, daí podem ser restringidos esses atos, tá? Mesmo que seja um ato público, um ato administrativo, tá bom? Olha só, para liquidar, diferença de publicidade e publicação. Diferença de publicidade e publicação. Ora, a publicidade, ele é o gênero, é o princípio. Como que você alcança a publicidade? O princípio, como você satisfaz o princípio da publicidade? Mediante a publicação. E a publicação, na verdade, é o ato em que o poder público dá ao administrado conhecimento do que ele fez, do que ele comprou, do que ele contratou, do que ele deixou de fazer. E ele faz isso, né, com publicações na sua imprensa oficial, no diário oficial, na sua página hoje da internet, tá bom? Mais um detalhezinho assim, ó, caráter educativo. Muitas vezes a gente vê assim, ó, Ponte Hercílio Luz, Ponte Pedro Ivo Campos, né? Pontes com nomes de políticos. Na verdade, aquilo ali é uma questão histórica, não há ofensa ao princípio da publicidade, não há promoção pessoal, né? Não há ofensa ao princípio da impessoalidade, tá? Não, na realidade são questões históricas. Foi o governador que fez, que trabalhou naquela época da ponte, enfim, muitas vezes a homenagem a políticos, a pessoas da sociedade, não há ofensa ao princípio da publicidade, nem mesmo ao princípio da impessoalidade. Liquidando então aqui a fatura de hoje, né? Princípio da eficiência. O princípio da eficiência foi introduzido na Constituição pela emenda 19 de 98, tá? Antes de ser introduzido na Constituição, ele era presente já na Lei do Serviço Público, Lei 8987 de 95. Nessa Lei do Serviço Público, exige que o quê? Diz que o que é um serviço adequado? É um serviço eficiente, tá? Então eu já falava em princípio da eficiência no serviço público. O que vem a ser o princípio da eficiência? O princípio da eficiência impõe ao administrador público, ao serviço público e ao servidor público, impõe o quê? Eficiência. Ou seja, impõe produtividade, impõe ausência de desperdício de dinheiro público, ausência de desperdício de tempo da administração pública, economia. Esse princípio impõe economia, né? Economia de meios, economia de resultado, economia de dinheiro. O que é um serviço público eficiente no aspecto da economia? É aquele serviço que atinge a maior quantidade de pessoas, o melhor interesse público, o maior interesse social, com o gasto menor possível de dinheiro e de tempo. Esse é um serviço eficiente, é um serviço adequado, tá? Então, e como essa eficiência hoje ela é verificada no serviço público? Bom, ela incorre sobre o servidor público, esse princípio de eficiência. Como assim? Para efetivação do cargo, está lá na lei do servidor público, por exemplo, pelo menos na lei federal, né, 8.112, exige, né, do servidor público o quê? Produtividade. O servidor público em estágio probatório que não demonstrar produtividade é considerado ineficiente. Se ele for considerado ineficiente, ele não será efetivado, tá? E também o servidor público, todo servidor público, ele é submetido a processo de avaliação periódica de desempenho, de produtividade, de eficiência. Ele é avaliado semestralmente com relação ao seu desempenho. Se ele não bate o desempenho desejado, se ele tem nota baixa, ele pode sofrer um processo administrativo de demissão, de quebra de estabilidade e sair do serviço público, tá bom? Então o princípio da eficiência é de tamanha, de relevância e importância para o serviço público, para o servidor público, para o administrador público, porque impõe o quê? Impõe atos eficientes que cheguem ao fim mesmo, que alcance a finalidade da administração pública, que é qual? O interesse público, o primeiro, né? A supremacia do interesse público, a indisponibilidade do interesse público, que foi o primeiro dos princípios que nós vimos. Galera, aquele abraço, fique por aí, até mais, fui!